PC Gamer de R$1.500, mano. Será que depois de toda essa onda de imposto, ainda é possível montar um PCzinho baratinho de R$1.500? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E a resposta que eu já digo pra vocês é: sim, a gente consegue montar um PC Gamer de R$1.500. Um PC que pelo preço vocês vão se surpreender, porque ele roda até o jogo do macaco e muito bem, mano. Vocês vão ver aqui nos testes que eu vou fazer em vários jogos que esse PCzinho baratinho ainda é capaz de tancar vários jogos, inclusive jogos atuais. Então simbora para mais um vídeo, manos. Eu sou o Igor e galera, já vou mostrar aqui para vocês o kitzinho que a gente vai usar, manos. É claro que vai ser um kitzinho, né, meus amigos? Não podia ser diferente. Por R$1.500 não tem muito para onde a gente correr. E o kitzinho que eu vou usar para esse vídeo aqui de hoje, galera, vai ser um Xeon E5 2630V3, um carinha que tem 8 núcleos, 16 threads, ele tem uma frequência base ali de 2.4 GHz e vai até 3.2 GHz de turbo, que inclusive ele vai estar com Turbo Boost habilitado. Essa placa-mãe aqui, que é uma Kiida X99D4, que também a gente vai usar aqui nesse teste, ela já está com o Lock Turbo Boost habilitado, então isso significa que a gente vai poder usar esse 2630V3 com todos os núcleos ativados ali para trabalharem na frequência máxima, que é 3.2 GHz, beleza? E é claro que a gente precisa de uma placa gráfica para acompanhar esse kitzinho, manos, e vai ser RX 580 2048 SP, não podia ser diferente. Mesmo com imposto, ela ainda é uma placa que vai entregar bastante pelo preço que você paga. Hoje ela está custando aí na faixa de 500, 600 reais, depende do dia, depende das promoções. Então ela ainda vale a pena pelo que ela entrega, mano. Falando de memória, vou usar dois pentes de 8 GB DDR4, fazendo Dual Channel para dar mais performance ali nos jogos e também no sistema no geral. Sempre importante fazer o Dual Channel. Aqui eu estou usando dois pentes de memória da Killstream e também vai estar na descrição do vídeo, tá, galera? Todas essas peças, mais uma vez, vão estar lá no meu site, que vai estar aqui na descrição do vídeo, fechou? E uma coisa importante de mencionar aqui nesse vídeo, eu vejo vários outros vídeos aí de PC Gamer barato, a galera recomendando 2650V4. Eu, sinceramente, não recomendo esse processador e nunca vou recomendar o 2650V4, 2640V4, porque eles não são indicados para jogos. Para tarefa, multitarefa, eles são legais. Agora, para jogos, tem processadores mais baratos que valem muito mais a pena, que é o caso do 2630V3, por alguns motivos básicos, manos. O 2630V3, ele já tem uma frequência base maior do que o 2650V4 e, além disso, ele consegue chegar a uma frequência de 3.2 GHz em todos os núcleos, coisa que o 2650V4 não consegue. Ele consegue só chegar, para começar, o turbo dele vai até 2.9, que já é até menos do que 3 GHz, e ele só consegue chegar a 2.9 GHz quando ele está usando dois núcleos ativos, tá? Só dois núcleos, o que já deixa ele bem atrás aqui do 2630V3, galera. Eu vou fazer um vídeo depois explicando essas diferenças de núcleo ativo, de núcleo não ativo, de todos os núcleos no turbo. Isso é muito importante vocês saberem na hora de comprar o Xeonzinho. E o 2630V3 já é comprovadamente, cara, com vários testes aí. Inclusive tem um canal muito legal do Mário Mazzotti, mano, que ele já fez vários testes e ele comprovou também que o 2630V3 é definitivamente um dos melhores processadores baratinhos para se comprar, beleza? E antes de começar, claro, não esquece, manos, segue, curte, comenta e compartilha, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Agora, sem enrolar, manos, sim, bora pro vídeo! Aqui só para mostrar para vocês, manos, olha só, a máquina tá ligada aqui, a RX 580 2048 SP. Aqui a gente tem o nosso Xeonzinho com o cooler aqui, RGB Low Profile. Aqui a nossa fonte Knox, mano, é a minha fonte, galera. E cara, no mais é isso, galera, a maquininha tá aqui funcionando 100% sem erro, fechou? Tá bonitinha ali, a gente tem, ó, a Kiida branquinha, bonitinha, os dois pentes de memória da Killstream ali também. E a gente já consegue ver aqui, manos, também, ó,
que está consumindo agora no momento ali 90 watts. É claro que durante a jogatina consome um pouco mais, mas agora aqui ligado, sem nada, só o Windows, está consumindo 90 watts. E estamos aqui já, manos, com a máquina ligada, galera. Vocês estão vendo aqui, ó, 26 30V3, 22 nanômetros, consome ali 85 watts de TDP, beleza? 8 núcleozinhos, 16 threads, de memória, 2 pentes, 8 GB cada um, fazendo ali 16 GB DDR4 em Dual Channel. E aqui a nossa plaquinha RX 580 2048 SP de 8 GB. Aqui vocês estão vendo, ó, todos os cores trabalhando a 3.2 GHz, galera, porque tá com o Lock Turbo Boost habilitado, fechou? Então é isso, manos, vamos lá, vamos pro teste sem enrolar, vamos colocar esse hardware pra chorar, simbora! E simbora com ele, meus amigos, Mr. Kratos Godão, galera, vamos de God of War, vamos ver aqui já as Configurations Graphics, manos, se liguem só, ó, de gráficos, a gente vai de original, beleza? Originalzão, tranquilinho, sem alterar nada ali, sem customizar, e no display a gente vai de Full HDzão, beleza? E a princípio sem FSR, galera. Depois a gente habilita o FSR pra gente ver até aonde essa RX 580 consegue chegar junto com o 2630V3. Então, manos, simbora! E começamos, manos! Ó, por enquanto já temos ali uma média de 81 FPS. A placa de vídeo, obviamente, está no Talovski, mano, está ali 100% a 1.3 GHz de frequência, 4.5 de consumo de memória de vídeo e 11.7 de consumo de memória dos sistemas, 49 graus no 2630V3 e temos ali 70 graus na RX 580. Tá quentinho, mano. Mas geralmente no God of War ela esquenta mais mesmo. E tá consumindo ali por volta dos seus 145 watts. Galera, frame time tá legal, 68 de média agora no momento. O importante é ver aqui no meio das pirotecnia, nos efeitos especial, mano, é que a gente vê até realmente aonde a placa consegue entregar de FPS, galera. E tá ali, ó, 67 de média. Tá ruim não, mano. Tá até que bom. O processador tá na casa dos seus 45 a 50% ali. E o jogo tá bem fluido, mano. O frame time tá liso, galera. Bem lisinho, sem erro. Ó, quando sai da pirotecnia, ele fica ali, ó, por volta dos seus 70, 80, talvez bata até uns 100, talvez, quem sabe, não, fica na casa de 80 realmente, mas no meio da pirotecnia ali, teve algum momento que chegou a bater ali os 47 que tá batendo ali no 1% low, mas no geral, galera, sem FSR, ficou até que bem legal. Vamos numa outra areazinha só para dar uma olhada. Já aqui, ó, com o nosso amigo Baldur's Gate, sacanagem, Baldur. Cara, agora aqui, ó, já tá um pouquinho menos, vocês estão vendo, ó, já é uma outra área, por isso que eu gosto de testar em áreas diferentes, mano. Daí a gente já tem uma noção melhor de como vai ficar. Por enquanto batendo 54 de média. Não vai sair não, negão? Ai, vagabundo. Mas ainda assim, cara, o frame time tá bem liso, tá, galera? E mantendo ali o processador. Se bem que o processador agora tá consumindo um pouco menos, ó. Tá consumindo ali na casa dos seus 36%. Tá um pouquinho menos só, né? A placa de vídeo continua ali nos seus 70 graus. Mas, galera, rodando muito bem, mano. Isso habilitar aqui no modo qualidade, galera. Só para dar aquele tapinha, para dar mais uma empurradinha de FPS ali, para ver se consegue, em alguns momentos, como naquele ali mais pesado, ficar na casa dos 60. Simbora. Galera, mais uma vez aqui com o nosso amigo Baldur's. Ó, agora ele tá ficando mais na casa dos 60 FPS, mano. O que é ótimo, né? Ai, negão, dá nesse vagabundo! Com meio das pirotecnia e tudo. Ficou ainda na casa de 60. A média tá ali 71. Mas eu tô vendo que realmente tá ficando nessa casinha de 60. Agora deu uma quedinha rápida ali para uns 50 alto. Mas ainda assim, cara, tá bem bom, galera. Vai de Blade, negão. Vai de Blade. Galera, é isso, mano. God of War
rodou tranquilinho. Acho que com a FSR no modo qualidade é a melhor opção de fato aqui para vocês se manterem no 60 FPS até nos momentos mais pesados, beleza, galera? Então é isso, mano. Godão foi, ó, melzinho na chupeta. E vamos lá de Artuzão, manos. Red Dead Redemption 2. Galera, se liga só. Vamos aqui nos gráficos. Vamos ver. Full HDzão, beleza? Vamos sem V-Sync. Vamos com uma configuração média, galera. Só a textura no Ultra. O anisotrópico vou manter aqui no 4x, o reflexo no baixo e sem FSR, beleza? Depois, como sempre, a gente habilita o FSR para ver o quanto a gente consegue tirar aqui de geração de quadros, o quanto a gente consegue tirar aqui de taxa de quadros em Red Dead 2. Simbora! E começamos, meus amigos, olha só, estamos com o Artuzão. Aqui tem coragem. Já aqui a 67zinho de média, o que não é mal, se levarmos em consideração que a gente está sem FSR e já está acima de 60 numa configuração média. A placa de vídeo tá no talo. Adoro. Como sempre, meus amigos, 100% trabalhando ali a 1.3 GHz, consumindo seus 3.8 de memória de vídeo, 12.6 de consumo de memória do sistema. Lembrando, estamos com 16 em Dual Channel DDR4, 52 graus no nosso 2630V3 e 70 ali na RX 580. Aqui está consumindo ali de energia por volta dos seus 145 watts. O processador se mantendo ali nos seus 3.2 GHz. A gente sabe que está com Turbo Boost habilitado, então ele vai ficar sempre, todo jogo, trabalhando a 3.2, manos, que é o máximo de frequência que o 2630 entrega, beleza? Galera, frame time tá legal, tá uma coisinha ali, um ataque cardíacozinho bem leve, bem levinho, mais 1% low tá legal, a gente tá ali com 49, então assim, poderia estar melhor, mas ele ainda tá bem próximo da média, o que é ótimo, meus amigos, o que deixa realmente a fluidez do jogo bem boa, galera. Não tô vendo nenhum stuttering absurdo, pelo menos até o momento. E o legal de jogar sem o FSR é que não fica tão serrilhado, né? A gente sabe que quando habilita FSR, principalmente no Full HD, tem algum serrilhadinho, cara. Dá uma embaçada ali na imagem, por mais que não seja tanto, ainda mais no modo qualidade, ele dá um pouquinho sim de serrilhamento, tá? Mas galera, olha só, essa parte aqui é um pouco mais pesadinha e ainda assim, ó, caiu ali para um 59, mas tá se mantendo muito bem, meus manos. Ó, a qualidade tá legal e o que eu sempre falo para vocês também, cara, quando tá sem FSR, você olha ali pro cabelo do personagem, ele não fica serrilhado, cara. Quando bota FSR, eu vou mostrar para vocês depois, dá sempre um serrilhamento ali no cabelo, né? Cabelo, pelo de animal, sempre ele fica com um serrilhadinho, mas sem FSR fica desse jeito ali, fica mais de boa. Galera, no meio da discórdia generalizada, ainda se mantendo ali 1% low, na casa dos 48, tá bem, cara, tá bem. A média até aumentou um pouquinho, tá 65 ali. Agora vê que tá batendo vários momentos 68 FPS, 63, manos. Sem FSR já tá batendo mais que 60 FPS estável. Cara, isso é ótimo, manos. O que eu recomendaria para vocês é realmente jogar sem FSR, mano. Joga sem FSR. Porque vai ficar com a qualidade da imagem melhor, qualidade bruta, sem nenhum tipo de upscaling. Que para quem não sabe, o FSR, ele diminui a escala do jogo, né? Ele joga para no modo qualidade. Ele joga, por exemplo, para 720p e de 720p ele vai e joga, faz o upscaling da imagem para 1080p. Então assim, sempre vai ter uma perda de qualidade, principalmente, mais uma vez, no Full HD. No Full HD isso acontece demais. Quando vai para o Quad, já não é tão notório assim, mas no Full HD dá nele, vagabundo! Mas no Full HD é notório. E chegou a hora de Night City, manos. Cyberpunk 2077. Esse é bom de testar, né, meus amigos? Então vamos ver como que vai ficar aqui no 2630V3 RX 580, galera. Olha só.
Vamos de Full HDzão, beleza? Padrão Full HDzão. E aqui nos gráficos vamos fazer o seguinte, meus amigos. A princípio, vamos de médio, beleza? Sem FSR. Vamos sem FSR, de médio, padrãozão, só para ver qual vai ser a diferença de quando a gente habilitar o FSR 3, que agora é padrão, não precisa mais instalar mod. Então vamos ver como é que vai ficar aqui sem FSR, depois com FSR e Frame Generation. Simbora. E começamos aqui, meus manos. Olha só, por enquanto temos 45 de média, com 38 no 1% low. A placa de vídeo tá 100%, obviamente. Tá trabalhando ali a 1.4 GHz de frequência, consumindo 3.3 de memória da GPU, beleza? Que tá trabalhando a 60 graus, consumindo 140 watts de energia, galera. O nosso Zilzinho tá ali a 60%, mais ou menos, a 3.2 GHz, 10 GB, quase 11 de consumo de memória do sistema, 53 graus. O frame time tá aquela coisa, né, mano? De vez em quando dá um pico das agulhas negras ali, mas ele tá rodando até que muito bem, galera. A fluidez tá boa do jogo, tá? Tá bem fluidozinho. Vamos ver aqui agora no meio da discórdia generalizada. Isso, atropela os vagabundos, irmão. Atropela os vagabundos. Vocês viram, o carro primeiro passou dentro dele, depois atropelou, galera. Até no meio aqui da discórdia, ainda assim tá muito que bem, tá? Que é duelo de espada, irmão. Duelo de espada, galera. Duelo de espada, ó. Vem, que isso? Só uma? Essa é a sua espada? Eu nunca vi uma igual. Se liguem, maninhos. Vamos fazer o seguinte aqui agora, ó. Vamos habilitar aqui o FSR 3. Ó, FSR 3, mano. Oficial, ó. Enfim. Saiu, né, meus amigos? E vamos jogar aqui o Frame Generation já, cara. Já vamos jogar o Frame Generation, aplicar. E a gente precisa reiniciar. Esse é o problema, precisa reiniciar, mano. Caraca, nem outro jogo precisa reiniciar. Mas isso é um fato, às vezes não precisa reiniciar, mas às vezes crasha quando tu habilita o Frame Generation. Então talvez seja para evitar isso. Então vamos reiniciar e voltamos após os comerciais. Oi pessoal, eu sou o Dolinho. E galera, agora com Frame Gen habilitado, FSR 3 no modo qualidade, olha só. Praticamente dobrou, né? Tá ali na casa dos 83 FPS, 82 de média, ele meio que dobrou a taxa de quadro, meus amiguinhos. Agora tá batendo 80 e as estatísticas basicamente a mesma coisa, tirando o processador, que agora, meu amigo, tá em 80%. A gente sabe que quando habilita FSR é normal aumentar ali uns 10, 15, 20%, dependendo do jogo. E com Frame Generation aumenta ainda mais. Então é o caso aqui no Cyberpunk, estava na casa de 60% e agora está na casa dos 82% com FSR e o Frame Generation habilitado. Mas, manos, tá rodando lindamente, cara. Tá bem legal, manos. Tá fluido. Não sinto aqui input lag. Tá até que bem okzinho. Galera, rodando perfeito, frame time tá legal, frame time tá lisão. A fluidez do jogo tá boa também. Tô gostando aqui da fluidez do jogo. Não tá dando nenhum super stuttering. Tá ficando bem de boa. Tá na casa dos 51 ali, o 1% low. O que é ótimo, por isso que a fluidez tá assim. Ótimo, entre aspas, né? Poderia estar melhor, porque a taxa de quadro de média tá ali 80, se tivesse mais próximo seria o ideal. Porém, contudo, todavia, entretanto, caraca, vocês viram que caiu ali o carro da polícia, mané? Chama a polícia! Essa aqui é a melhor opção, manos. Médio, com Frame Generation habilitado e o FSR 3 no modo qualidade ficou lindo, bem fluidozão, mano. Sem problema de HUD, sem ghosting, que geralmente dava no FSR 3 mod, tá perfeitinho, manos. Então, Cyberpunk foi mais um que usina chupeta, irmão. E chegou a hora de CS2. Vamos já ver aqui as configurations. Vamos de Full HD, mano. Eu sei que muita gente fala que essa não é a resolução, não sei o que. Mano, eu vou testar em Full HD. Se você baixar a resolução, tu sabe que vai fazer mais FPS que aquilo ali, mano. Então, vamos de Full HD, beleza? Full HDzão. E aqui, deixa eu jogar minha caroça pra cá.
E aqui nos gráficos, manos, vamos de baixo e vou manter aqui também o FSR no equilibrado, fechou? Então vamos ver aqui como que vai sair o CS2, simbora. Começamos, maninhos, olha só, por enquanto batendo ali 100 de média, mas tá ficando na casa ali dos seus 80 FPS, 40 no 1% low, processador na casa dos seus 34%, 92% ali, variando entre 0 e 90% ali, a placa de vídeo que está consumindo 3.1 giguinhas de memória de vídeo e está consumindo 11.6 ali de memória do sistema. 50 graus no processador, 43 na placa de vídeo. Mas, cara, o frame time tá complicado, mano. O frame time tá zoadaço. Mas até que a fluidez não tá ruim não, galera. Por mais que o frame time esteja zoadão, até que tá okzinho, tá? Batendo agora ali. Ai! Ah, merda! E eu acredito que não vai mudar muito disso aqui não, galera. Vai ficar na casa aí dos seus 90, 100 FPS em alguns momentos. Porém, tá rodando razoavelmente bem, manos. Provavelmente se vocês colocarem lá na resolução que a galera gosta, né, que é diminuir a resolução, que é 720p, ele vai rodar aí por volta de, mano, 150, 200 FPS. E simbora para Days Gone, meus amigos. Olha só, vamos aqui já nas opções. Aqui no display, manos, Full HDzão, Frame Rate Limiter ilimitado, sem limite de quadros, beleza? E nos gráficos vamos aqui de médio. E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui o Render Scale, né, a escala de resolução, para 80. Para ver se a gente consegue manter acima de 60 FPS. Qualquer coisa a gente joga no baixo e vê como é que fica, beleza? Então, simbora. Vamos lá com o nosso amigo Deacon, galera. Deacon St. John. Ó, batendo 90 de média? Caramba, não imaginei. 80 de média, 90 na verdade de média. É uma média boa, galera. O frame time tá meio zoado, fato. Mas, e você vê que tem uma variação muito grande ali, dependendo para onde ele olha, ó. Você vê que o frame time, ele dá aquele ataque cardíaco leve, né, manos? Mas, e por isso que tá também influenciando ali no 1% low, que tá 37, ó. Do nada bateu 68 ali. Então isso gera uma influência de fato ali no frame time. Mas, cara, a jogabilidade não tá ruim não, tá, galera? A jogabilidade está até que boa. Por mais que esteja dando alguns stutterings ali, não vejo muito problema aqui não com relação à jogabilidade. Ó, tem momentos que bate 60 e pouco. Não vi bater abaixo ainda. Pode ser que, se a gente jogar... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste aqui, meus amigos. Opções e vamos limitar a taxa de quadros. Vamos fazer exatamente... isso, ó, vamos limitar aqui. Vamos limitar a 60? Vamos limitar a 60 para ver como que vai ficar, beleza? Engraçado. Agora, limitando a 60, ele fica indo abaixo dos 60. Não faz sentido, mano. Isso faz sentido. Vamos fazer o seguinte, então. Em vez de limitar a 60 no jogo... vamos limitar no Riva. Vamos aqui, manos, ó, no Riva e vamos jogar aqui no Frame Limit 60, beleza? 60, limitado. E lá no jogo a gente vai tirar a limitação que a gente colocou. Vamos aqui, Display, e tirar essa limitação aqui. Vamos deixar ilimitado. Ó, meus amigos, limitando no Riva... parece um pouco melhor, né? Ó, parece um pouco melhor. Olha aquele frame time ali, mano. Ó, já é uma melhoria. Vocês não acham? Tava muito pior, cara. Limitando no Riva, já deu outra cara. Por mais que ainda de vez em quando, ó, esteja dando ali um ataque cardíaco, ficou melhor do que tava, mano. Isso é fato. Tá melhor do que tava. Pode ser que ainda vai dar, pelo jeito que a gente tá vendo aqui, ó, vai dar alguns stuttering. Se tu quiser um pouco mais de estabilidade, dá uma limitada no Riva,
Mas se não, você deixa o frame solto, ele vai bater ali por volta de 60, 70 FPS, o que não é ruim também, né? Eu só achei que limitando no Riva ficou de fato um pouco melhor em termos de estabilidade, tá? No frame time ali tá visível, manos, que tá melhor depois que eu dei aquela limitada lá de 60 FPS no Riva. Beleza, meus amigos? Então vai rodar de boa. Você só vai ter que ou limitar ou não limitar o frame time lá, os frames, na verdade, não o frame time no Riva Turno, fechou? Então foi médio com a escala em 80%, ficou tranquilinho. E, mano, simbora de Star Wars Outlaws, galera, que saiu aí tem alguns dias, algumas semanas, na verdade. Novo jogo aí da série de Star Wars, manos, da Ubisoft. E, manos, olha só, vocês já estão vendo ali que tá rodando na base do 27 de média, 21, 1% low. Já vou mostrar as configurações para vocês. Está numa configuração média, tá? E vocês podem se perguntar, mas por que no médio você está batendo 28? Você podia estar numa configuração baixa e tá rodando acima dos 30. Mas, galera, uma coisa curiosa desse jogo, independente de colocar no baixo, no médio e às vezes até no alto, não muda tanto a quantidade de quadro. Do médio para o baixo não muda absolutamente nada. Muda as texturas, muda tudo, mas não muda a taxa de quadros. Então isso é curioso nesse jogo. Pode ser que seja alguma coisa de otimização, provavelmente. Então por isso que eu já tô aqui no médio, beleza? Não tá com gerador de quadros. Outra coisa aqui também, não funciona o gerador de quadros na RX 580. Li em alguns fóruns que dá para habilitar o gerador de quadros via um arquivo de configuração, mas também vi nos mesmos fóruns que se você muda lá o arquivo de configuração para aceitar o Frame Generation na RX 580, pode crashar o jogo, pode acabar com save, um monte de coisa. Então eu vou testar isso depois e depois eu trago para vocês num outro teste se funcionou ou não. Fato é, não tá tão ruim assim, poderia estar pior, mano. Tá no médio e tá batendo 27 de média. Tá até que bom. A placa de vídeo tá obviamente no talo, tá consumindo ali por volta dos seus 6.3 GB de memória de vídeo e 15, quase 16 GB, mano, de memória do sistema, tá? Lembrando que a gente tem só 16, cara. A gente tem só 16 GB de memória do sistema e tá consumindo quase tudo, 50, 49 graus ali no 2630 V3 e temos 62 na RX 580, galera. Por mais que esteja nessa casa ali de 27, cara, não tá tão ruim assim não, tá? Se você tirar aqui o MS Afterburner, cara, você até arrisca dizer que tá por volta de 30 FPS, tá? Porque tá bem próximo dos 30, mas quando a gente começa a monitorar, é claro que a gente percebe que tá ali por volta de realmente 27 de média e fica até que estável, tá, galera? Ele não fica meio que caindo para 20 baixo e subindo, ele fica ali no 26, 27 e meio que ele se mantém nessa taxa de quadros, o que acaba deixando ele estável, mesmo estando com a taxa de quadros abaixo dos 30. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá a configuração gráfica do jogo, beleza? Aqui, manos, ó, a gente tá em Full HD, beleza? Temos também aqui o FSR 3 habilitado no modo qualidade e fixo aqui para não variar a qualidade, né? De acordo com as cenas do jogo ali, se você bota variável, ele fica variando. E aqui nos gráficos, como eu falei, tá no médio, tá vendo? Tá no médio. A profundidade de campo aqui, o resto tá tudo com um preset padrão, tá? Vamos ver aqui o avançado, ó, tudo no médio, galera. E você vê que aqui, ó, no Frame Generation, não tá aqui não, tá? O Frame Generation tá aqui em vídeo. Você vê aqui que o Frame Generation, ó, fica desabilitado, não dá para habilitar, porque não dá para fazer isso com a RX 580. Acredito que só dá 6.000 para cima, fechou? Agora já deixa eu fazer um teste aqui para mostrar para vocês, ó, vou vir aqui no gráfico, vou fazer o seguinte, vou jogar aqui pro baixo, galera, ó, vou jogar pro baixo, deixa eu aplicar, ganhou um quadro na média,
não é praticamente nada, né, meus amigos? Praticamente nada, não aumentou praticamente nada. Se pelo menos ficasse no 30 estável, talvez valesse a pena jogar aqui no baixo. Mas como, cara, raramente ele bate no 30 quando você coloca no baixo, então não vale a pena de forma alguma. Muito melhor vocês continuarem jogando no médio, porque fica com a qualidade de imagem melhor e, cara, não faz tanta diferença na taxa de quadros. Vamos ver aqui dentro, ó. Aqui dentro do barzinho, ó, batendo até menos ali, 23, ó, 24 FPS, até porque aqui tá cheio de NPCs aqui dentro, né, mano? Então, muito por conta disso, galera. Mas, manos, é meio que isso. Eu não joguei muito do jogo, então eu não consigo mostrar outras partes, mas eu vi alguns testes na gringa que em alguns momentos ali, algumas partes do jogo, dá pra bater 30, 40, se você tá num mundo que tem pouca coisa ali, não tem tanto NPC, não tem muita paisagem, né, exuberante ali, muitas casas, muita coisa, você consegue chegar a 30, 40 FPS. Essa parte aqui é uma parte pesada, porque tem bastante NPC, tem bastante coisa no cenário, então realmente é pesado, tá? Mas por enquanto dá pra jogar aí com 26, 27 de média, inclusive no médio, tá? Eu acho que a configuração ideal aqui, pelo menos por enquanto, é no médio, beleza? Joga no médio, com FSR 3, no modo qualidade, que vocês vão ter ali uma taxa de quadros razoável, vai estar próximo do 30 e ainda fica jogável. E vamos lá de Harry Potter, manos. Hogwarts Legacy, meus amigos. Olha, se liguem aqui, ó. Vamos aqui ver os graphics. Ó, galera, vamos de Full HDzão, beleza? Full HD. Vamos aqui já com FSR habilitado no modo qualidade e com a taxa de quadros ilimitada, fechou? E aqui a gente vai de médio, manos, que é o recomendado para RX 580 aqui no Hogwarts Legacy. Então vamos que ver como é que vai sair aqui a 2630V3 e RX 580 no Hogwarts Legacy. Simbora. E, manos, começamos aqui, ó, já batendo ali seus 53 de média, beleza? A placa de vídeo tá ali nos seus 40 e variando, na verdade tá variando entre 40 e 100%. Ali consumindo 4.2 GB de memória de vídeo, 15.6, mano, 15.6 de consumo de memória do sistema, galera. E, manos, assim, olhando aqui, né, como é que o jogo tá indo, de vez em quando, isso também é um problema do Hogwarts Legacy, de vez em quando dá alguns stutterings, tá? Mas isso acontece, cara, em praticamente todo tipo de sistema, o mais robusto até o mais fraco, entendeu? Tem algumas partes que demora para carregar shader e acaba dando alguns stutters, mas no geral tá dando para jogar bem de boa, tá até que razoavelmente fluido, tá fluido o jogo, mano. Dá para jogar tranquilamente. O processador tá ficando na casa ali dos seus 40, 50%, dando uma variadinha de vez em quando. O % low poderia estar melhor, tá na casa dos seus 26, 27 FPS ali. A qualidade da imagem tá boa, né, mano? A gente tá com FSR no modo qualidade, então não tá ruim. A média tá 51, então tá bem próximo dos 60 FPS. Essa aqui é uma das partes mais pesadas de Hogwarts Legacy, porque tem bastante NPC, bastante coisa aqui no cenário, e isso de fato vai levar os FPS para baixo, né? Mas vocês estão vendo, em alguns momentos ele bate ali, bateu 30 agora ali por causa de um stuttering, mas isso é como eu falei, acontece em vários momentos dentro de Hogwarts Legacy. É um problema de otimização do jogo mesmo, já melhorou bastante depois que lançou, teve várias atualizações, mas ainda hoje em dia acontece de dar algum stuttering aqui e ali, mas no geral, galera, vocês vão conseguir jogar de boa, com 50 aí de média. Não estou usando o FSR 3 Mod, geralmente eu testava com o FSR 3 Mod, mas começou a dar um monte de problema, cara. Às vezes o jogo não abria, às vezes não fechava, tinha que reiniciar a máquina. Então estou testando sem FSR 3 Mod, que é para mostrar para vocês como fica, né, sem nenhum tipo de frame generation.
mas se vocês quiserem instalar o Frame Generation, fato que vai bater aqui para mais de 80 FPS tranquilamente, tá, galera? Então vocês não vão ter problema nenhum aí para rodar o Hogwarts Legacy no 2630 V3 e na RX 580 sem muito problema, beleza? E começamos, manos, ó, por enquanto batendo ali seus 58 de média, 38% low, placa de vídeo no talo, consumindo quase seus 5 GB ali de memória de vídeo e quase 15 de consumo de memória do sistema, manos. Ó, o frame time tá legal, poderia estar até melhor, mas até que não tá ruim. A fluidez do jogo tá bem boa, manos, tá bem boa. O processador tá ali consumindo por volta de 80%, 74% agora, na verdade. Tá até que ok, 3.2 de consumo ali, 3.2 GHz a frequência do processador, 100 watts, 110 mais ou menos de consumo na placa de vídeo. Galera, tô gostando da fluidez, tá? Pro básico, com FSR somente, sem Frame Generation, tá bem bom, mano. A fluidez tá bem boa, não tá ruim não. Só 1% low que poderia estar melhor de fato. Porém, não tem muito o que fazer. No Warzone isso sempre acontece mesmo, né, mano? O 1% low nunca fica muito próximo da média. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos botar o FSR 3 com Frame Generation pra gente ver a diferença que fica, beleza? Vamos fazer isso agora. Vamos jogar aqui agora, ó, FSR 3 e vamos jogar aqui o Frame Gen On, beleza, aplicar. Por enquanto temos ali, ó, 110 FPS, galera. O 1% low continua basicamente a mesma coisa, 37, não mudou muita coisa aqui, ficou basicamente o mesmo que estava sem Frame Generation. Porém, meus amigos, batendo agora 120 FPS, galera. Que é ótimo, a estabilidade está boa, não vejo muito input lag daqui. Eu não sou pro player, mas pelo menos eu não sinto tanto, tá? E a taxa de quadros está bem boa, acima de 100, manos. É bom demais. Então é isso, mano. Aqui no COD Warzone também vai rodar tranquilamente aqui com a RX 580 e o 2630 V3 ficou aí acima de 100 FPS com o Frame Generation, e sem Frame Generation ficou na casa de 65, 70 FPS de média no basicão, fechou? E vamos lá porque chegou a hora de Joelzão, mano. Joelzão e Ellie em The Last of Us. Vamos ver aqui as configurações. Esse jogo a gente sabe que é difícil também, difícil, mano, de gráficos, ó. A gente vai aqui com uma configuração que já tá no automático a média. Vamos de médio, que já é geralmente o recomendado para RX 580. E na visualização a gente vai de Full HDzão. Beleza? A gente vai com o FSR 3 no modo qualidade, porém eu vou tirar esse gerador de quadros aqui. A gente vai sem geração de quadros a princípio e depois a gente coloca a geração de quadros para ver a diferença que vai ficar, fechou? Então simbora! Então vamos lá, meus amigos, começamos, ó. Já estamos aqui com o Mr. Joel, placa de vídeo 100% sempre no talo, consumindo quase 7 GB de memória de vídeo ali, 59 graus, 60 graus e consumindo de energia por volta de 131 watts. Processador, ai caralho, vagabundo, ai. Processador tá ali por volta de 67%, tá agora ali a 3.1 GHz, consumindo 15.5 GB de memória do sistema e tá a 60 graus. E galera, 44 FPS de média. No médio, sem Frame Generation não tá ruim não, cara. Deu só um stutterzinho ali agora, de leve, só um. Mas no geral tá bem legal até, cara. Tá bem fluidozinho. 1% low poderia estar melhor, de fato. Tá ali 14
Não é o melhor 1% low do mundo. Mas vocês estão vendo aqui, cara. A jogabilidade não tá ruim, não. Toma, negão. Toma, negão. No meio da fuça. Mais um no meio das pernas, ó. Toma. Eita, caralho. Como assim vocês não estão pegando a minha retaguarda, não, cara? Pô, cara! Galera, 44 de média. Não foi mal. Foi até que bem. Deu alguns stutterings em alguns momentos. Mas vocês sabem que The Last of Us, né, cara? Vocês sabem que a otimização aqui não é a melhor do mundo. Não é a melhor do mundo. Então, dá um stuttering ou outro de vez em quando pode acontecer de fato. Mas no geral, cara, se vocês verem, olha só, graficamente tá bonito, cara. Mesmo no médio. E lembrando que a gente tá sem frame generation, mano. Sem frame generation. Tá na força bruta. Não tão na força bruta assim, porque temos o FSR. Mas tá no modo qualidade. Então, assim, não tá perdendo tanta qualidade assim. Tá batendo ali, ó, seus 46. Agora aqui já numa outra areazinha. Batendo mais ou menos a mesma média, né? 45, 46 FPS. Consumindo os mesmos... Eita! Como assim, irmão? Caraca, me pegou na espreita. Tava escondido, mano. Se liguem. Vamos vir aqui em Visualization. E vamos habilitar aqui, ó, geração de quadros. Aplicar. Se liguem, meus manos. Agora, com o FrameGen habilitado, ó, quase que dobrou. Quase que dobrou. Eu diria que dobrou, porque essa parte aqui é um pouco mais pesada do que aquela outra que a gente estava testando. Então aqui, ó, já tá batendo seus 80 FPS. O processador deu mais uma aumentada na utilização, ó, tá batendo 85% em alguns momentos. O que é normal quando habilita Frame Generation, tá? Frame Generation consome mais processamento do CPU também, tá? E o FSR também. Então, com o FSR habilitado, você também já tem uma maior utilização do CPU. E com o FrameGen aumenta mais ainda. Mas, galera, tá bem fluidozinho, tá? Sai daí, viado! Sai daí! Tá bem fluidozinho, frame time tá legal. 1% low tá até legal também, cara. 59 FPS, não tá mal não, hein? Tá melhor do que quando tava sem frame generation. Tava quase beirando os 60 FPS, o 1% low. E de restante, galera, consumindo quase os 16 GB de memória do sistema, 15.5. Se manteve a temperatura ali na casa dos 60 graus para os dois, tanto placa de vídeo quanto processador. E ficou na casa dos 130 watts o consumo da placa de vídeo, manos. O The Last of Us vai rodar lindamente aqui com 2630 V3 e RX 580 sem problema, galera. Com Frame Generation, claro, muito melhor do que sem. Ficou ali acima de 75 de média, fechou? E simbora pro jogo do Mascaicos! Black Myth Wukong, manos. Simbora ver se a RX 580 e o 2630 V3 vão aguentar o rojão do macaco, negão. Simbora, galera. Olha só. Vamos de Full HDzão. Beleza? Full HD. E vamos aqui numa configuração baixa. Beleza? Vamos de baixo. Aliás, aqui a gente vai colocar baixo. Calma, cinematográfico aí não dá, né, meu amigo? Vamos de baixo e com a textura no alto. Vou botar a textura no alto, fechou? Confirma. E eu vou deixar aqui em 80. Vamos botar aqui, ó, 80 a escala de resolução com FSR e gerador de quadros, mano. Simbora ver como que vai sair aqui o jogo do Mascaicos. Simbora. Se liguem, meus maninhos. Olha só. Já começamos aqui com 70 de média. Claro que a placa de vídeo estaria no talo. Obviamente. 1% low tá batendo ali seus 50. Tá consumindo por volta ali de 5.8 GB de memória de vídeo. Lembrando que a gente tem 8, tá? Temos 8 GB de memória, então tá sobrando um pouquinho ali. 129 watts de consumo de energia, 57 graus na placa de vídeo, até que tá bem fria, hein, manos? Pra vocês verem. Tem jogo, cara, que tipo The Last of Us, tipo
o God of War, que a placa de vídeo às vezes esquenta demais, cara. E consome às vezes até menos. Então não dá pra entender direito essa temperatura, mas beleza. 15 GB ali de consumo de memória do sistema, 3.2 GHz ali no 2630. Vamos dar um combate aqui. O 2630 ali tá por volta dos seus 39% de uso. Eita, tá maluco, negão? Vai pegar assim um Maskex, rapaz? Do nada você quer pegar os Mas. Eita, caraca, achei tudo me dando coice, mané. Ó, no meio do combate aqui, se mantendo ali na casa dos 60, galera. Calma, negão. Peixão ali, a sardinha tá doida pra me pegar, negão. Ai, a sardinha em forma de cobra. Vinha. Toma, cobrão. Galera, 70 batendo em vários momentos aqui, cara. Então, assim, realmente tá rodando bem liso. Frame time tá lisão, tá de boa, não tá ruim. Toma. Morre, diabo, morre, diabo. Olha o frame time, liso, mano, liso. Qualidade de imagem, manos, olha só, olha só. A gente vê que praticamente qualidade de sombra, textura tá até ok. Mas de sombra, iluminação global, não tá lá essas coisas, né? Então vamos fazer o seguinte. Se liguem, manos, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar no médio. Vamos jogar no médiozão. Médio. E vamos deixar as texturas no alto. E eu vou trazer aqui o escalonamento para 60%, beleza? Olha, moleque. Que diferença. Tipo, não tinha sombra antes, né? Tava sem sombra. Agora, olha isso. Olha isso, meus amigos. E ainda batendo ali, ó, 63. Claro que a média vai diminuir, né? A média tá agora ali 63. O frame time tá um pouquinho mais zoado, mas galera, putz, mano, olha essa diferença aqui, cara. É uma diferença absurda. Vou colocar lado a lado aí para vocês darem uma olhada na diferença. Sombra agora tem demais, né? Iluminação faz toda a diferença, né, cara? Iluminação é bizarro como é que faz diferença. Aí, ó, vamos ver aqui agora no combate frenético, né? Pode ser que no combate frenético o negócio fique diferente. Vamos ver. Eita, geral em cima. Ó, tá batendo 53 ali, 54. Sai daí, negão. Sai. Sobe em cima do tronco, negão. Isso, sobe. Agora dá neles. Isso, vagabundo. Realmente a iluminação faz muita diferença, né, galera? No baixo tava tudo meio flat, sem profundidade nenhuma. A sombra e a iluminação global faz uma diferença enorme. Vamos aqui pegar o Saruman, negão. Nobre. Vem, nobre branco, Saruman. Toma, vagabundo. E, galera, é isso, manos. Rodou de boa aqui. O Black Myth Wukong, tranquilo no médio, em 60% lá na escala de resolução. Não ficou ruim não, cara. Ó, o consumo de memória de vídeo ficou ali na casa de 7 GB, mais ou menos. Então nem consumiu tudo, lembrando que a gente tem 8. O processador ficou na casa dos seus 40% de uso, o que é ótimo também, né, manos? Ficou tranquilinho ali pro 2630 e deu para jogar de boa, sem muito input lag. Frame time praticamente liso, sem muito erro. Vem cá, nobre branco, vem cá que eu vou te encher de pancada. De vez em quando caindo ali para casa de uns 50, 55, mas no mais... Eita porra! No mais deu para brincar de boa! Caramba, mano, para! Aqui no jogo do Maskex, mano, de boa, 2693 e a RX 580 não foi melzinho na chupeta, mas deu pra rodar de boa. Enquanto das considerações finais, aqui vai estar passando mais alguns jogos que eu testei aqui, beleza, galera? Então, manos, me diz aí, o que vocês acharam do teste do PC Gamer baratinho aí de R$ 1.500, mano? Já deu pra ver que, claro, ainda assim é possível montar um PC Gamer de R$ 1.500
tá um pouquinho mais caro, mas vocês viram aí, cara, o 2630V3 junto com a RX 580 2048 SP foi capaz de rodar todos os jogos que a gente testou, manos. Até o Black Myth Wukong, que rodou muito bem, inclusive, no médio, com Frame Generation habilitado, claro, mas vocês viram, cara, muita diferença ali entre o baixo e o médio, e ficou bem legal, ainda rodando acima de 60. Ali no Star Wars Outlaws, a gente viu ali que esse jogo já não é tão otimizado para RX 580, mas ainda assim ficou bem próximo dos 30, talvez habilitando o Frame Generation via arquivo de configuração, que eu vou testar depois. Vai ser possível rodar ele aí acima dos 30, talvez 40 FPS. Naquela parte que eu testei era mais pesado mesmo, mas ainda assim é jogável, manos. Dá pra jogar, só vai ficar um pouquinho próximo dos 30 ali. Porém, nos outros jogos, cara, rodou muito bem, galera. Sem problema nenhum, sem problema de stuttering. Praticamente a gente não viu nenhum problema de performance ali. É claro que o limitador sempre foi a RX 580 para esse sistema. O 2630V3 tem capacidade aí para rodar em placas mais robustas, como a RX 5600, 5700, RX 6600, RTX 3060, RTX 3050. Ele vai ser capaz aí sem problemas de rodar placas mais robustas quando vocês fizerem um upgrade aí de uma RX 580 para uma dessas placas aí que eu citei. E me diz você, mano, você tava pensando em comprar o PC Gamer baratinho, já tava triste, chorando porque os impostos aumentaram? Deixa aqui nos comentários o que você achou do teste, e também deixa aqui nos comentários se você quer ver algum outro tipo de teste, quer ver algum outro processador, alguma outra placa de vídeo ou algum outro tipo de orçamento, menos de R$ 1.500, o que é muito difícil, ou um pouco mais de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500. Deixa aqui que eu sempre tô olhando e vou trazer os assuntos que vocês querem ver aqui pro canal, fechou? E no mais, meus amigos, não esquecem, segue, curte, comenta e compartilha, mano. Isso me ajuda muito, cara, ajuda demais a trazer mais conteúdo aqui pro canal, fechou? E sendo assim, manos, não esquece, fica de boa aí no sofá, tamo juntos, valeu!